Seja bem-vindo a mais uma aula de Python e eu vou ensinar para vocês sobre o while. O que seria o while? O while ele seria ele tem a função de loop na programação. Então toda vez que você vê o while lá é porque ele está tendo algum loop dentro do seu laço. O while ele vai trabalhar sobre duas circunstâncias. Quando o while for true, ele vai aceitar e vai executar o loop. E quando ele for false, ele não executa o loop porque ele está sendo uma condição falsa. Então, como funciona a condição falsa? Para a gente ter um loop, a gente precisa do while true, como eu disse para vocês, seria o enquanto verdade. Então, como while significa em português enquanto, a gente vai usar o seguinte: enquanto for verdade, aquele loop acontece. Quando for falso, aquele loop para. Então, toda vez que a gente tiver um while true, o loop vai acontecer. Depois que esse while true vira um while falso, aquele loop para de acontecer e dá seguimento para o código subsequente. Então vamos dar um exemplo para vocês. Se a gente não colocar um código que tenha o while true e no meio desse loop torne o while false, vai se tornar um loop infinito. O que seria um loop infinito? É quando um código não vai ter fim. E quando o código não tem fim, ele fica dessa maneira aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Aqui é um exemplo de código sem fim, porque o while não vai se transformar false e não vai ter nada que está terminando ali com um break. Deixa eu limpar aqui o termo. Se eu iniciar aqui para vocês, aqui, ó, eu posso colocar qualquer nome, ele vai atribuir qualquer nome infinitamente. Posso colocar quantos nomes eu quiser aqui infinitamente sem parar. Até que eu venha aqui no terminal e dê um Ctrl C para dar o keyboard interrupt, ou eu venho aqui e dê um break. Se eu vim aqui e dar um break, na primeira vez que eu escrever o nome, o que acontece? Ele já para. Ele já termina o código e fica por aí. Só que a gente não quer isso. Então, como que a gente pode fazer um loop melhor? Porque até então, se a gente colocar um break agora, não foi um loop. A gente não precisava nem ter usado o while aqui. Vou dar um exemplo para vocês agora, onde o loop realmente fica de forma fácil de se entender para o olho. Ó, a gente vai colocar aqui que o contador tem valor de 0. A gente vai colocar o quê? Enquanto o contador for menor ou igual a 100, vamos colocar 20. Quando o contador for menor ou igual a 20, eu quero que ele faça o quê? Que ele adicione mais 1 ao contador. Deixa eu colocar aqui, contador mais 1. Porque toda vez que ele passar aqui, ele vai adicionar mais 1. Passou com o valor de 1, 2, 3, 4, até chegar no 20. Passou do 20, esse loop vai parar, vocês vão ver. Aí aqui eu quero que ele mostre o valor do contador e aqui no final eu quero que ele mostre que chegou no fim. Então, se vocês virem aqui, ó, foi pro 1, aí quando ele passou com o valor 0, ele adicionou 1. Passou aqui com o valor de 1, repetiu o loop, aí adicionou, ficou 2. Aí assim foi até chegar no 20. Chegou no 20, ele vai passar mais uma vez porque ele é igual a 20. E depois que ele passou 21, esse loop não vai acontecer mais. O while vai ser se tornado uma condição falsa. Então, o código vai terminar ali. Ele vai terminar aqui porque eu coloquei print fim. Então, tecnicamente, aqui acaba o código. Se eu tivesse colocado alguma coisa para frente, ele ia executar tudo ali para frente. Se vocês virem aqui, ó, chegou no 21, a partir disso é o print que a gente colocou que seria o fim para mostrar que o código terminou. Aí, o que a gente poderia melhorar nesse código? A gente poderia estar melhorando essa linha aqui, ó. Como que a gente melhoraria? A gente colocaria um operador aritmético. O que é o operador aritmético? O operador aritmético seriam esses símbolozinhos aqui, ó. Que nem o igual ele é um operador aritmético que você indica o valor para uma variável. O mais igual recebe um valor. O menos igual subtrai o valor. O asterisco igual ele multiplica o valor. Aí a barra igual ele usa para divisão. Dupla barra usa para divisão inteira. 2 asterisco a gente usa para potenciação e porcentagem igual a gente usa para módulo. Dentro do while, como vocês podem ter visto nas aulas passadas, que vocês aprenderam sobre if else, a gente também pode usar o if e o else. Agora um exemplo para vocês, ó. Vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar if contador. Quando o contador for 8, eu quero que ele faça o quê? Que ele printe uma mensagem de que ele não vai mostrar o valor. A gente vai colocar aqui o contador. Aqui ele não vai printar o contador. Então se a gente iniciar, ele vai colocar essa mensagem quando chegar no 8. Chegou no 8, ele colocou o quê? Não vou mostrar o valor. Ele colocou não vou mostrar e continuou o contador. Aí como que a gente pode fazer para usar uma outra condição que a gente tem no while, que seria a função do continue.
A gente vai usar aqui quando assim, o continue ele serve para quê? Ele serve para pular uma repetição, uma interação. Então vamos apagar essa linha. Se a gente colocar aqui e escrever continue, ele vai fazer o quê? Ele vai pular essa interação aqui. Ele vai ler isso aqui, quando for 8 ele vai pular. Aqui, ó, ele pulou o 8, ó, porque o continue serve para quê? Ele vai pular aquela linha de código, ele não vai executar aquilo lá. Aí para mostrar para vocês que ele realmente está pulando, eu vou colocar aqui para vocês, ó. Quando isso acontecer, ele vai printar isso aqui. Opa. Vou colocar aqui para ele printar o valor é. A gente vai colocar aqui contador. Opa. Se a gente iniciar aqui agora, ó. Aqui, ó. Ele tá pulando. É que antes a gente pediu para agora ele mostrar que ele tá realmente pulando. Mas se a gente tirar isso aqui, o 8 não aparece. Então, vocês entenderam que o quê? O continue ele serve para pular uma repetição. Então, quando você quiser que aquela repetição se repita só uma vez, você pode colocar o continue, ou você pode tirar. Aí, como que a gente pode fazer para isso, tipo, para esse código não ficar fazendo loop toda hora, que nem eu coloquei até 20, mas eu quero que ele pare antes disso. A gente vai vir aqui. Opa. A gente vem aqui embaixo desse print. A gente vai colocar o quê? Se o contador for 10, vamos colocar se o contador for 15, né? Senão fica muito curto. Eu quero que o código o quê? Dê um break. Então agora, toda vez que ele chegar, deixa eu apagar aqui para ficar mais limpo. Toda vez aqui, ó, se você viu, o nosso continue ele pulou o 8. E quando chegou no 15, ele parou, por mais que era para ter coisado no 20. Como a gente colocou uma condição de se, um condicional de se o contador chegar ao 15, parou. O loop acaba. A gente parou no 15 mesmo. Se a gente tivesse colocado 30 e aqui o valor 100, a gente poderia ter chegado mais longe, mas isso é só para mostrar para você para que serve cada condicional e que os condicionais do if, else, eles funcionam no while. Agora, a gente vai falar sobre o for. Como eu tinha falado para vocês que a gente ia começar em for, agora eu vou explicar para vocês o for, que também é uma estrutura de loop, só que ele é mais fácil do que o while, vocês vão ver quando eu começar a mostrar para vocês. Porque é o seguinte, como eu disse para vocês que o while é quando a gente não sabe quantas vezes a gente vai precisar daquele loop, o for já é mais específico, é quando a gente sabe quantas vezes a gente vai precisar fazer o loop, só que a gente não quer ter que toda hora estar lá fazendo manualmente. Então como a gente pode mostrar para vocês aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Vou colocar um nome. Vou colocar Gustavo, que é um nome grande. Vamos colocar aqui, ó. Para cada letra no nome, eu quero que faça o quê? Eu quero que ele printe o nome da pessoa. Eu quero que ele vai printando cada letrinha por letra aqui. Porque é o seguinte, como que funciona o for? O for, ele precisa de um iterável para poder receber, para ele fazer a nossa função que a gente está exigindo para ele. E o que seria esse iterável? O iterável seria qualquer coisa que sucede o iterador. E o que seria o iterador? O iterador é o nome e o iterável do iterador é o Gustavo. Então, como que funciona? O for ele vai pegar o iterável, que é o Gustavo, e ele vai receber elemento por elemento. Elemento por elemento. Ele vai receber, então, o G, depois o U, depois o S, depois o T. Porque ele só vai poder receber um. Então, o for ele vai receber cada elemento do seu iterável e vai colocar pra gente aqui, ó. Que nem se eu começar aqui, ele vai digitar aqui Gustavo, um de cada vez recebendo o seu iterável. Aí se eu colocasse aqui, ó, vamos supor que eu quero mudar isso aqui e colocar nome pra você ver o que aconteceria. Ó, a gente fez o quê? Como tinham 1, 2, 3, 4, 5, 7 letras, ele repetiu Gustavo o tanto de elementos que tinham lá. Como tinha 7 letras, que são 7 elementos, ele repetiu o nome dele 7 vezes. O for, ele é muito mais simples que o while. Tudo que você faria no while, só que você acha que não é tão longo, você pode usar o for. Quando você sabe que você precisa fazer 10 loops, a gente pode estar utilizando o for, porque o for ele é até mais fácil do que o while e menos complicado, ele é mais intuitivo. Agora para vocês no for, tem uma coisa que eu vou mostrar para vocês que é chamado de range. Ele é o quê? O range no for, ele é é quando a gente quer mexer na sequência de loops que a gente quer ter. Que nem, se a gente vir aqui e colocar
Vamos colocar uma sequência de número aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Vou colocar uma sequência de número. Seria o seguinte, números e range. Como funciona o range? Quando você coloca isso aqui, o range ele te coloca aqui, ó, start, stop e step. O que seriam? Dentro do range você pode colocar 3 números, você pode colocar tipo 0,0,0. E o que seria? O primeiro 0 serve para iniciar, é de onde aquele número vai iniciar. O stop é onde que ele vai parar, que nem se eu colocar aqui, ó, começa no 0 e vai até o 14 e fechar, o que vai acontecer? Ele vai começar no 0 e vai até o 14. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Aí, se vocês lembram que eu tinha falado, o que? Eu quero que ele receba para cada número, que seria o que está aqui dentro do range. O range, como a gente tinha falado, é o iterável, e o número é iterável. Então, é o iterador, perdão. Então, para cada número, que seria para cada iterável, eu quero que faça o quê? Eu quero que ele printe os valores da sequência. Então, se a gente colocar aqui, ó, para ele printar, ele vai printar o quê? Do 0 até o 14. Então, ele foi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pum! Chegou no 14. Ele printou 14 números. Porque como eu comecei do 0, o 0 conta como um número. Se eu tivesse começado do 1, ele teria ido até o 14 certinho. Então, a gente percebeu que o quê? O primeiro número ele serve para iniciar a sequência. E o do meio coloca o limite na sequência. Ah, e para que serve o terceiro número? O terceiro número seria tipo assim, de enquanto em quanto ele vai escalando essa sequência. Que nem step em português é passa. De quantos passos ele vai escalando. Se eu colocasse que eu quero que ele escala de 1 por 1, ele vai fazer que nem isso aqui. Ele vai fazer de 1 em 1. Se eu colocar que eu quero que ele faz de 2 em 2, que vai de 0, 2, 4, 6, 8, eu coloco 2. E assim vai até chegar no 14. Se eu colocar 3, ele vai fazer isso com 3. Então, basicamente, o que? O range ele é útil quando? Quando a gente sabe quantas vezes a gente quer que o loop seja executado ou quando a gente precisa controlar a interação sobre uma sequência numérica específica. Se a gente quer trabalhar do jeito que a gente quer, com uma sequência específica, a gente usa range. Se a gente não precisa, a gente só quer que chegue até tal número, a gente não precisa usar range, a gente pode usar o for normal. Espero que tenha ficado claro do jeito que foi explicado. Sendo assim, Mas agradeço acredito que atenção qualquer no outro vídeo, exercício que vocês e por hoje conseguirem é pegar só. na internet usando essa explicação, vocês conseguem ter um bom desempenho. Espero que vocês estejam gostando das aulas de Python. A minha aula hoje é só isso. Então um bom final de dia, um bom final de noite, whatever que você esteja tendo. Obrigado pela atenção.